Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Muito bem. Aí, ó, que maravilha. Não sei em que plataforma você está acompanhando o nosso conteúdo, mas seja bem-vindo ao nosso podcast. E aqui a gente vai falar sobre masculinidade, autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, o trabalho que a gente vem fazendo dentro do C4, dentro do Abaeté, com todo o processo de autoconhecimento com homens. E eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência como palestrante, como mentor de autoconhecimento, de inteligência emocional e tudo mais. Acho que vai ser um conteúdo extremamente interessante para agregar para vocês e para me ajudar nas provocações e direcionamentos. Tem meu caríssimo Bruno aqui do lado. Manda um salve para a Muito galera. bem. Certo, povo. Não importa onde vocês nos assistam, curtam nosso conteúdo e tenho certeza que isso vai enriquecer muito a vida de vocês. Para quem não sabe, o Bruno está comigo desde o começo, tá? A gente começou esse processo de trabalhar com homens em 2021, já faz 4 anos. 4 anos. Meu Deus. E o Bruno é parte da equipe desde então. Né? Ele foi, conforme o trabalho foi se consolidando, fazendo cada vez mais parte desse processo. Então, não teria outra pessoa para estar aqui. Muito grato, muito grato. Brunão, aproveitando que você está aqui, me fala qual vai ser o nosso tema de hoje. Tema de hoje, eu acredito que vai ser muito interessante, não apenas para nós, mas para os nossos ouvintes. Desapego. Vamos falar de desapego. Cara, desapego. No primeiro momento, a gente olha e fala de desapego, parece que a gente está falando de coisas materiais, né? Vender um guarda-roupa, Uhum. vender uma cama, jogar umas roupas velhas fora. É isso também, mas é sobre o significado disso. E é um tema especialmente relevante para homens, porque quando a gente fala de homens, a gente fala, inevitavelmente, uma tecla que se bate muito é inteligência emocional, gestão das tuas emoções. E é o apego, é a falta de desapego que às vezes impede o cara de acessar um nível de autoconhecimento e de poder pessoal, de autogestão muito mais profundo. Como assim? Se liga. Não existe experiência humana sem significado. Tu tem algum significado, né? Okay. Eu tô tomando café nesse copinho aqui, você gentilmente me emprestou esse copinho. Ele tem um significado para você, ele tem outro significado para mim, ele é teu. Uhum. Né? Eu tenho um assim também. Ai, que chique. E o meu tem um outro significado para mim. Mas esse significado não tá no copo. Para quem tá vendo, o significado que eu dou e que você dá não tá no copo. O significado está no indivíduo. O significado é subjetivo e não objetivo. Uma camisa que você tem, essa blusa que você está usando. Uhum. Você lembra quando você adquiriu, quando você ganhou, quando, sei lá, como é que ela veio parar na tua vida? Ela tem um significado para você, que não tem para mim. Ok. Isso é relacionado às coisas. Uhum. Só que, olha o que eu falei, não existe experiência humana sem significado. Então, se a gente dá significado para as coisas, a gente dá significado para as pessoas, para as situações, para os lugares. Uhum. Perceba que cada lugar que você se conecta na tua vida, cada coisa que acontece tem um significado emocional. Você gosta, você não gosta, te incomoda. As coisas que não pertencem à tua vida não têm significado. É uma pessoa que você passou na rua ou que você cruzou no mercado, da última vez que você foi no mercado, quando você estava indo comprar o arroz. Uhum. Tá, a pessoa não te chamou a atenção. Uhum. Ok. Qual foi o efeito emocional que ela teve em você? Nenhum. Zero. Zero. A pessoa passou e sumiu da tua vida e se foi e era isso. Uhum. Assim como várias experiências que você tem ao longo do dia. Quer ver, ó? Quantas vezes você esfregou a mão esquerda quando você lavou ela hoje de manhã depois de escovar o dente? Faço nem ideia. Ah, você passou a experiência, não teve, não marcou. Né? Uhum. Agora, você deixa o sabonete cair, se abaixa da testa na pia, se atrasa, Uhum. vai ter um outro significado. Você tá rindo do que aconteceu? Mas eu consigo ver acontecendo. Você se atrasa, gera um outro significado, gera uma resposta emocional. Uhum. Né? Então, a situação passa a ter um outro significado. Isso acontece em como a gente entende as experiências que a gente tem no dia a dia. Isso acontece nas interações que a gente tem com as pessoas. Isso acontece nas minhas memórias de infância. E não são só emoções positivas. Como eu falei, bater com a testa na pia, por exemplo. Uhum. Existem emoções negativas. E a gente se apega a elas. A gente mantém esse estado. Uhum. Um dos motivos pelos quais a gente mantém esse estado. Simples. Alguém me feriu. Tá. Meu pai
era de um jeito, minha mãe era de um jeito, eu cresci em um determinado contexto, e aí o que essa pessoa fez pra mim me feriu, me machucou. Eu quero que essa pessoa pague a conta. Eu quero que ela peça desculpa. Para isso eu preciso manter a emoção. Senão Tá. já passou. Aham. Senão eu não quero mais que ela pague a conta. Eu não tô mais com o débito em aberto. Eu Aham. dei baixa no sistema dessa Ok. emoção. Aham. Eu cortei o débito. Para que eu queira que você peça desculpa, para eu segurar você no gancho, para você ficar me devendo, eu tenho que deixar isso registradinho lá no sistema. Existe um débito aqui, o Bruno tem que pagar essa conta, meu pai tem que pagar essa conta, minha mãe tem que pagar essa conta. E aqui que a gente começa a falar de desapego. Hum. Porque desapego existe um estado emocional aqui, né? Certo. Enquanto eu ficar preso a esse estado emocional e dizer, não, isso aqui tem que ser assim, eu fui ferido e essa pessoa me feriu e eu tô apegado a essa ideia, eu não permito que isso flua. E o que está acontecendo aqui? Eu não estou me permitindo ser feliz. Porque a outra pessoa não tem a obrigação de pedir desculpa. Talvez ela nunca peça. E Ok. muito provável, quando ela pedir, não vai ser suficiente. Você já não teve a experiência de alguém falou algo pra você, te feriu e depois a pessoa pede desculpa? Uhum. O Sim, sim. sentimento vai embora instantaneamente? Não, de maneira A alguma. primeira coisa que acontece é dizer assim, porque você quer falar um pouco mais. Uhum. Então você não queria desculpa. Mas o que que você queria, então? Você queria estar chateado. Tem um quadrinho que é muito bom pra isso, que tem um bonequinho dizendo assim, eu tô puto. Aí chega outro com um papelzinho pra ele dizer assim, ó, tá aqui a solução. Aí ele pega e rasga e diz, não quero a solução, eu quero ficar puto. Tá, tá, eu acho que é a vontade, talvez, não sei, aí. É o desejo de ser reconhecido como alguém que foi ferido. Porque você acha que isso vai ser bom pra você de alguma forma. E é esse estado, é esse lugar que você tá apegado. Porque na tua infância, quando você foi ferido, alguém correu te socorrer. Então você precisa estar ferido. Tá, tá, mas se aconteceu na infância, tu cresceu, Aham. e acontece de novo, então você acredita que isso precisa se repetir? Por que exatamente? Porque te foi útil. Aham. Porque te serviu em algum momento da vida. E você não teve um processo de maturidade psicológica que te levou a entender que você não precisa mais disso. Tá. Entendeu? Aham. Vamos aprofundar nessa questão de apego e desapego. Aí tá, aqui a gente tá falando de memórias, né? Certo. Então de algo que aconteceu. Outra coisa que acontece. Eu tô aqui conversando com alguém e a pessoa tem uma atitude que me é desagradável, eu sinto uma emoção. Uhum. As pessoas acreditam na emoção e surfam essa onda e não tem nem noção do que estão fazendo. Tu já teve um pensamento que tu descartou? Vários. Já, né? Às vezes você Vários. pensa assim, cara, mas tô pensando um negócio nada a ver. A gente não faz a mesma coisa com sentimento. De ter um Hum. sentimento e pensar assim, nada a ver esse sentimento. Não, o sentimento vem, a gente surfa a onda dele e vai. E sai fazendo tudo que é cagado baseado nesse sentimento. Consigo visualizar isso, mas por que essa diferença entre a maneira de agir entre o pensamento e o sentimento? Por causa do nível de conexão. Porque o sentimento é a primeira coisa que você desenvolve. A criança, ela é muito mais emocional, muito mais irracional do que racional. A racionalidade se desenvolve na vida adulta. A criança tem um comportamento muito mais próximo do bicho. Uhum. Emoção, reação. Emoção, reação. Ela tá braba, ela grita. Ela tá chateada, ela chora. É isso. Uhum. O adulto tem a capacidade de sentir emoção e dizer, não, peraí, essa emoção não cabe nesse momento. Vou agir de uma outra forma. Ok. E esse é o primeiro passo. Essa atitude externa é o primeiro passo. Que às vezes eu converso com alguns homens e o cara traz assim, não, o importante é a reação. Eu já mudei minha reação às coisas. Então eu não reajo. Eu digo, cara, esse é o primeiro passo. Se você tivesse só reagindo, daí sim você está completamente no modo bicho. Uhum. Uhum. O cachorro, o gato, ele não tem ciência de como ele está agindo. Ele sente e age e acabou. Você conseguiu frear a tua ação? Primeiro passo. Segundo passo é, freei minha ação, beleza, mas percebi que essa situação me causou uma resposta emocional. Essa emoção não está necessariamente certa. Quer ver a prova? Olha só. Você, na infância, fazia muita pergunta, Sim. né? Pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pergunta, pergunta, pergunta. Chega uma hora o pai e a mãe encheram o saco e você cala a boca, moleque. Você se retrai. Uhum. O que ficou entendido para você? Se eu ficar quietinho, vão me amar.
Tá. Então é melhor eu ficar quietinho. Talvez tivesse ali um grande dom de oratória, que foi posto embaixo do pano, Uhum. entende? Sim. Que foi soterrado por uma experiência. Tá. Aí o que acontece? Na vida adulta, quando você for posto em situações que você tem que falar, você vai ter medo. Você não vai querer falar. Você vai ter uma emoção desconfortável que vai ligar um sistema de alerta e dizer assim: não, não fala, senão não vão te amar. E você precisa ser amado porque por centenas de milhares de anos você precisou ser amado para não ser excluído da tribo, para não morrer de fome. Eu ia justamente perguntar por que essa reação. É genético, Uhum. é ancestral. Aqui que a gente entra na questão de consciência arquetípica e tudo mais. Né? Esse desapego que a gente está falando aqui é o conteúdo do mago. Que Uhum. para poder fazer a autoobservação de si, eu preciso de distanciamento. O que a gente Certo. fala dentro do C4 de distância cognitiva. De Uhum. se afastar do processo emocional para poder observar ele. Né? E isso é instintivo, isso é primitivo desse lugar de se eu não receber amor, eu vou morrer, a tribo vai me abandonar, então eu tenho que ser aceito. Tá. Foi aí que esse drive se instalou. Uhum. Então é um medo de morte. Você que está assistindo aqui, deixa nos comentários da plataforma que você está usando. Se você tem medo de falar em público ou qualquer outro medo que você tenha, experimenta ir num lugar alto ou ir numa situação que realmente te dá medo, que existe risco real à tua integridade física, à tua vida, e perceba como é o mesmo medo. O medo de falar em público é igual ao medo de lugar alto. Parece que tu tá me descrevendo, porque eu tenho medo de altura e eu tenho medo de falar em público. E Não eu é, tava aqui me analisando, deu. não é a É mesma a mesma emoção. coisa. É a mesma emoção. É medo de morrer. Ah, mas isso é muito, muito É medo louco. de morrer. Porque assim, nós, ok, né, evoluímos já milhares de anos. Por que ainda isso não mudou? A gente evoluiu milhares de anos, mas a nossa sociedade, do jeito que ela existe, na estrutura que ela existe, tem 15 mil, sei lá, 20, Tá. esticando bastante assim. Aham. É pouco tempo para o nosso processo biológico mudar. A gente é bicho pra caramba ainda. A gente Tá. ainda depende cognitivamente dessa forma que a gente viveu lá atrás. Então, quando a gente fala que o futuro é ancestral, que a gente precisa resgatar essa parte interna, tem todo sentido. E a gente ainda é muito isso. Isso ainda é muito vivo em nós. Cara, eu gostei muito dessa tua fala. O futuro é ancestral. Isso é bom, né? Tem bastante gente que usa essa visão. Eu confesso que eu uso pouco. Acho que eu tenho que usar mais Cara, essa frase. Eu gosto, eu eu, gosto dela. Aí vamos lá. Você está tendo uma resposta emocional ao ato de falar em público, a alguém que te incomodou no trânsito, ou qualquer coisa está surgindo uma emoção que está vindo de um trauma de infância, que está vindo de uma memória ancestral de ter medo de ser abandonado, que está vindo, né? uhum, E assim, na vida adulta, como essa programação foi criada enquanto você era criança, é medo de ser abandonado pelo papai e pela mamãe. sim. Ponto. Surge essa emoção lá na vida adulta. E você acredita nela e surfa essa onda. Tá vendo como aquilo que eu falei antes, a emoção não está necessariamente certa. Acreditar na emoção cegamente. Ah, Anderson, mas a gente não deve ouvir nosso coração quando ele está alinhado, quando a gente tem clareza e acesso claro às nossas emoções e consegue separar o joio do trigo? Uhum. Sim. Quando eu tenho só respostas emocionais, tem uma vez um cara que me perguntou, mas isso não seria a intuição? Eu falei, não, bicho. Não. Não tem nada a ver com intuição. Olha como existe uma falta profunda de entender como a gente funciona. Sim. Como é que você faz para entender como é que uma operação funciona, uma empresa funciona, uma cidade funciona? Você precisa dar uma olhada no macro e entender o grande processo para entender o mecanismo. Uhum. E você precisa estar fora do processo. Faz É tipo sentido. aquele lance que quando alguém te dá um conselho para tua vida, você diz, poxa, foi um bom conselho, o olhar de fora, o olhar do outro. Né? Sim, sim. Esse desapego, essa distância cognitiva te dá a oportunidade de fazer isso com você mesmo. É desmergulhar da tua emoção. Seja ela qual for. Tá, ok, mas duas perguntas. Uma tá bem Manda. engatilhada. De. Faz as duas perguntas e depois pega mais café. Daí eu respondo. Tá, Sem café, tá foda assim. tá Tá. complicado. Chá comigo. Uma, Tem uma linha. de que maneira a gente desenvolve essa clareza, esse acesso às emoções, para poder ter
pelo que eu entendi, para poder criar esse distanciamento. Tá? E de que maneira a gente consegue... Eu vou utilizar esse termo, mas não sei se está correto. A gente consegue ter o controle disso para não simplesmente reagir. Muito bem. E agora eu vou pegar Café. Vamos lá. Como é que a gente desenvolve isso? Vou falar como é que a gente faz dentro do C4. Dentro do ensinamento do mago, a gente traz o ensinamento da distância cognitiva. Então, o fato de nós falarmos do arquétipo do mago, da gente trazer essa grandeza da psique dentro da parte de conhecimento, que é o que vocês estão fazendo ouvindo esse podcast, que é o que você faz quando você lê um livro, você está dando munição para o teu racional, Uhum. equipando ele com ferramentas para ele se auto-pesquisar. Ok. Tá dando É como se ele, ao invés de navegar uma floresta no escuro, é como se ele tivesse uma bússola, como se ele tivesse um mapa para conseguir fazer esse processo. Segundo, você precisa ficar íntimo do teu inconsciente. Entender como é que ele opera. Conversar com ele. Se permitir observar. Dentro do C4 a gente faz o processo de vivência. Uhum. Que é para você ir para dentro de você mesmo. Galera que tá fora, como é que você pode fazer isso? Aceitar o desconforto. Porque a emoção feliz é fácil de conviver. A emoção gostosa a gente quer ficar pertinho dela. A emoção desconfortável, a emoção ruim, a gente quer que ela suma, a gente quer se afastar disso o máximo possível. Então, treino físico, tomar banho frio, essas coisas assim, cara, que te colocam numa situação de desconforto, te permite observar quem é você no desconforto. Uhum. Quem é você quando o bicho pega? Quem é você quando não tá gostosinho? Entendeu? Faz sentido. Fica ali, convive com isso, bicho. Vício. Ah, eu tenho vício em cigarro, eu tenho vício. É só não conseguir lidar com o desconforto. É só isso. Tem questões neurobiológicas? Tem. Tem questão química? Tem, mas existe vício em jogo. O cara é viciado em aposta. Não teve nada químico ali. Uhum. Passou a ter uma neurodependência depois. Uhum. Passou a ter um processo bioquímico depois. Mas, inicialmente, a dependência é emocional. Toda dependência é emocional. Sim, sim. O químico amplifica este processo, mas é emocional. Até um comentário sobre isso, a questão do cigarro me veio enquanto você falava, que eu já vi gente falando que, pô, pega o cigarro, nem acendo, só de ficar segurando, ficar na boca. Só de ficar na boca, fase oral, né? E Freud. Vocês não estão entendendo? É saudade da teta da mãe, né? O contrário para aqui no lago. Pode ver que boa parte de vício de comida, de cigarro, de coisa, de roer unha, é isso. É a vida. Então, conhecimento, vivência, terceira etapa é você ter rotinas na tua vida de enfrentamento disso. Dentro do C4 a gente faz isso no processo de integração, que a gente planeja a vida de cada mentorado, tem desafio diário, desafio semanal, acompanhamento, para o cara ter um processo aplicado na vida desses enfrentamentos, desse confronto com essas coisas. E aí vem um lance muito legal, que num primeiro momento, como são fases interessantes, né? É a jornada do herói aqui. Num primeiro momento, você não está confrontando isso. Você está só aceitando, está te levando. Esse é o status quo. Uhum. Né? Num segundo momento, você confronta. Então, não, eu vou vencer, eu vou lá, foco, força e fé, bora, vamos fazer, no pain, no gain. Você vai para essa vibe, né? Num terceiro momento, você já passa a olhar para esse desconforto com amor. Porque ele é parte de você. Porque ele é você, porque ele está ali para te dar um sinal de algo que existe dentro de você. Uhum. E você passa a ter prazer no processo de encontrar os seus desconfortos. Você olha para ele e diz assim, poxa, que legal, vou aprender uma parada nova sobre mim. Saca? São camadas que você vai... Eu tava falando hoje para um ex-mentorado isso. Ele postou um stories meditando no frio. E eu falei, cara, aqui ó, treino do guerreiro. Ele falou, como assim? Aí mandei uns áudios para ele. Falando que existe esse primeiro estágio, né? Não faço o confronto, integro o confronto. Uhum. Então é o processo em que eu ignoro a sombra, depois eu luto com a sombra, depois eu entendo que a sombra no final das contas era eu. E se você tá com desconforto e você tá brigando contra o desconforto, é você brigando com você. E se é você que tá brigando com você, quem foi que decidiu que ia ter essa briga? Quem foi que agendou o octógono, agendou a luta? Quem foi que reservou o octógono? Você mesmo. Entendeu? É esse o processo. Essa foi as duas perguntas, né? Isso. Você perguntou como é que acessa. E como é que se distancia. Acho que era isso.
Então, nesses dois lugares do desapego, que é a gente falou aqui de memórias e falou desse momento mais instantâneo, e isso é extremamente bom para momentos de crise, para momentos difíceis, para um momento de separação, para um momento de crise financeira. Cara, eu falo isso porque assim, ó, eu já tive na minha vida perda de um filho, eu já tive na minha vida crise financeira complicadérrima de precisar cortar limite de conta, cortar cartão e segurar tudo o máximo possível. E aí, de novo, quem é você quando o bicho pega? Né? Porque é nesse momento que você tem que estar bem equilibrado e centrado para você tomar as melhores decisões e sair logo desse lugar e resolver esse pepino. Você tem o problema e você precisa resolver o problema, mas isto não precisa ser um problema. A situação em si? Isso, você não precisa se sentir mal por estar mal. Tá. Para pensar. Essa aqui é uma frase que eu gosto. Para pensar quantas vezes, você que está ouvindo também, para pensar quantas vezes você se sentiu mal por se sentir mal. Você tá lá no teu dia, né? Você tá numa semana bem produtiva. Aí você tá indo, fazendo, pô, tá rendendo e tal. De repente tem um dia que você acorda e você tá meio sem vibe. Deu aquela, sem motivação. Aí você pensa, poxa, cara, eu tava tão bem. Tava rendendo tanto. Que merda. Tô aqui de novo. Olha o que você tá fazendo. Sim. Entendeu? Você tá piorando a situação. Porque você tá se sentindo mal porque você está se sentindo mal. Esse primeiro sentimento de se sentir mal, esse primeiro que brotou ali no começo do dia, pode ser porque você dormiu mal, pode ser porque tem um processo emocional inconsciente acontecendo, pode ser milhares de coisas. Mas você não precisa piorar ele. Ele é um sinal de que alguma coisa dentro de você está querendo te dizer alguma coisa. A emoção é isso. A emoção está te dizendo, olha, toda vez que acontece isso, toda vez que alguém fala esse tipo de coisa, toda vez que essa coisa aqui acontece, toda vez que a gente se sente assim, a nossa resposta é essa. Tá? Só vim te avisar isso. Aqui dentro de você tem um gatilhozinho instalado que diz que essa situação merece raiva, que essa situação merece desprezo, que essa situação merece tristeza. Vim avisar isso, tá? Aí você olha para a emoção e diz, opa, brigadão, obrigado pela informação, vou ficar de olho. Vou entender qual é a programação que existe dentro de mim que responde dessa forma. Ok. Por quê? Porque todas as coisas que te incomodam, tudo, você aqui que está ouvindo a gente, escreve nos comentários deixa o teu relato aqui que eu quero saber. Todas as coisas que te incomodam não nasceram contigo. Você não nasceu incomodado com o que te incomoda hoje. Faz bastante sentido. Você que está ouvindo, vamos lá, relata aqui nos comentários para mim. Você nasceu incomodado com o trânsito? Entendeu? Você nasceu incomodado com falta de dinheiro? Você nasceu incomodado com o divórcio? Você nasceu incomodado com como a tua ex te trata? Não veio de fábrica, parceiro. De fato, não. O que vem de fábrica é: vou encontrar coisas para me incomodar. Por quê? É de novo o instinto de sobrevivência. Eu preciso prestar atenção naquilo que é nocivo para que eu consiga me defender disso. Ok. Olha como aqui a gente está indo full circle e estamos voltando lá no que eu falei no começo da gente não saber como o nosso sistema funciona. O que eu estou trazendo para vocês aqui nesse podcast? Nesse episódio aqui. Já de cara, primeiro episódio, ó. Estão recebendo ouro. Tá fino. Tá gostoso, né? Você se incomoda com as coisas, se irrita com elas geram respostas emocionais para que você vá desenhando a tua personalidade, que é como você entende que vai operar o mundo, para você se aproximar do que você acredita que é bom e se afastar do que você acredita que é ruim. Ok. Não é do que é bom e do que é ruim. Não, é do que você acredita que é bom e acredita que é ruim. A pessoa que é corrupta, por exemplo, ela se aproxima da corrupção porque ela acredita que é positivo para ela. Ela não vê aquilo como ruim. Ela vê aquilo como a sociedade vendo como ruim, mas para ela não é ruim, senão ela se afastava. Faz sentido. Aquilo que você vê que é ruim, que não vai te servir, você se afasta. Existe algum benefício ali, por isso você se aproxima. Esse benefício pode ser, quando eu vou aqui eu me fodo, tipo usar droga, quando eu vou aqui eu me fodo, e aí minha família presta atenção em mim e vai cuidar de mim. Né? Tá, pode ser algo mais Entendeu? complexo. Então, Cara, entendeu? Você tem algum benefício ali. Você vai ganhar alguma coisa com isso. E aí a gente tem toda essa programação, que é como a gente olha para o mundo e cria essa personalidade para operar o mundo. E se você não tem noção disso aqui que eu estou te falando, você vive escravo dessa programação, que você mesmo criou. E você acha que foi o mundo que fez isso com você, para piorar a situação. Saca? Não, porque eu cresci numa situação assim, assim, assim. Beleza, cara, mas olha só. As decisões de como internalizar as experiências que você teve foram tuas.
É aquele exemplo dos dois irmãos gêmeos, filhos de um pai alcoólatra. Aí perguntaram para um, por que você bebe? Não, porque meu pai era alcoólatra, eu segui o exemplo dele. Aí pergunta para o outro, e você, por que você não bebe? Não, porque meu pai era alcoólatra, e ele mostrou como não fazer. Tá? Realmente, uma questão de escolha nesse caso. Irmãos gêmeos têm personalidades diferentes. Sim. Irmãos têm personalidades diferentes, criados na mesma casa, mesma família, mesmas regras, experiências próximas pra caramba. Vão ter vivências diferentes. Então você precisa entender como você funciona para parar de ser escravo dos teus padrões. É isso aqui que vai te impedir de procrastinar. É isso aqui que vai te impedir de perder o controle com as coisas. É isso aqui que vai te liberar para ter postura, para ter posicionamento, para dizer a tua verdade. Como assim, Anderson? Porque às vezes você não se posiciona, você não diz o que você quer, você não fala a tua verdade por medo da reação. Porque a reação pode acabar te excluindo. As pessoas não vão me amar. Volta para aquela questão do medo da Volta pro morte, medo, você medo falou da mais morte, cedo, né? parada toda. Entendeu? Então, o cerne do desapego nesse processo é como eu olho para as minhas emoções, como eu olho para quem eu sou, para as minhas respostas, como eu consigo me afastar disso para poder observar o meu próprio sistema interno. E é isso, senhores, que nos torna seres racionais. Nós somos o único ser na face da Terra com a capacidade de fazer isso. De olhar para o próprio processo e dizer, isso aqui está vindo lá de um instinto. E não agir pautado nisso. E não deixar que isso tome conta do meu sistema emocional. E não deixar que isso tome conta dos meus pensamentos. E se eu não faço isso, adivinha só, eu não estou usando a única coisa que me faz gente. Eu estava aqui pensando. Eu estou operando no modo bicho. Exato. Eu estava aqui pensando, né? Sobre. Você falou mais cedo sobre reagir. O negócio acontece e você reage. Então, para reverter ou para melhorar a situação, você age. E a ação, ela. Muito bom, muito bom. Colocação muito boa. Existe. É um desejo de estar presente. É a vontade. Né? Eu determino. A gente tem a capacidade de determinar a ação que a gente vai tomar na presença da emoção. Eu posso tomar um banho frio e dizer. E respirar fundo, devagar, e dizer. Estou aqui presente, isso não está me afetando. Eu posso decidir a resposta emocional que eu tenho para cada momento. Você pode escolher a emoção que você sente. Você pode escolher a emoção que você sente. Para isso, você precisa se afastar das emoções que você sente, observar, começar a entender que você foi o criador delas. Saca? Não, fui eu que fiz isso aqui. Se foi você que fez, é você que pode desfazer. E nesse afastamento sobra espaço. Você abre espaço dentro de você. Para daí decidir como é que você vai se sentir. Como é que eu faço isso, Anderson? Cara, exemplo muito simples. Você está numa situação complicada na tua vida. Te afasta da emoção ruim e olha para como ela poderia ser pior. E eu sei que muitas vezes quando a gente fala, não, mas poderia ser muito pior, a nossa resposta é, eu sei, mas... O que é o eu sei mais? Tô apegado a essa emoção. E o meu racional tá tentando dizer assim, cara, mas tem outros ângulos. E aí o emocional diz, vai tomar no teu cu. É isso, entendeu? O emocional não quer abrir essa porta, não quer deixar. Precisa de uma atitude consciente de dizer, tá, eu vou me afastar desse processo. E eu vou conscientemente buscar razões para ficar feliz, porque eu tomei consciência, eu agora acredito, a gente falou aqui nesse podcast, de que aquilo que eu vivo, eu acredito que é bom, eu acredito que é ruim, então o que eu acredito determina o que eu sinto. Eu acredito piamente, com toda a força, que eu sou capaz de criar um estado emocional bom, que eu sou capaz de olhar para coisas boas nessa situação que eu estou vivendo. Busca aquilo pelo qual você é grato nessa situação que você está vivendo. E a porta vai se abrir. E acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre desapego. Olha, como foi falado no início, 4 anos já nisso, mas, cara, cada conversa, mesmo que seja o mesmo tema, traz coisa nova. Maravilha. Gente, se fez sentido para vocês, curtam, compartilhem.
Manda pro primo, manda pro sobrinho, manda pro avô. A gente vai ficar feliz da vida e, como a gente comentou com vocês, primeiro de muitos, tamo junto, vamos pra cima. Até o Bora. próximo.